Eu fui fazer a vistoria da obra como responsável técnica e verifiquei aquela alteração e imediatamente eu pedi para suspender. Por quê? Porque aquela estrutura não havia sido projetada para suportar peso de pessoas, de móveis, como um terraço. Então, era um risco muito alto, sem falar no primeiro risco, que era a infiltração, que com toda certeza aquela sala ela ia apresentar infiltrações, porque aquela laje não foi projetada para ser um terraço. Ela não havia um projeto de impermeabilização no nível de um terraço. Eu não concordei em hipótese alguma, fui completamente contra e seguiu somente com o serviço do construtor. E o construtor fez a dita cuja laje de terraço. Fez as impermeabilizações superficiais e disse para ela que ficaria tudo certo. 6 anos depois, ela entra em contato comigo querendo me processar porque havia dado infiltrações na cobertura do escritório dela e o gesso havia cedido, colapsado. Enfim, esse tipo de situação, se você tem você é construtor, você está entregando o imóvel para o seu cliente e você tem um laudo com toda, atestando tudo, se lá na frente esse proprietário resolver fazer isso, por exemplo, transformar uma laje de cobertura em um terraço e vier a dar problema e querer entrar com uma ação judicial contra você, você tem um laudo que atesta que você construiu conforme o projeto aprovado, conforme as normas técnicas de construção. Esse é mais um dos pontos que você pode estar contratando um laudo técnico. Outra situação é quando você tem conflito entre partes. Você tem conflitos de interesses judiciais, você tem brigas judiciais ali. Outra situação em que você pode contratar um laudo técnico é, por exemplo, você trabalha com aluguel. Você é o inquilino ou você é o proprietário. Você pode contratar um laudo técnico de entrada e um laudo técnico de saída desse imóvel. Você, como proprietário, você pode solicitar um laudo de entrada, ou seja, atestando como que você está entregando aquele imóvel, qual que é a situação que você está entregando aquele imóvel para o inquilino. Se caso lá na frente o inquilino, por exemplo, quando você tem um contrato longo de aluguel, né? Então, 3 anos, 5 anos. Lá na frente, quando você for receber o imóvel, você solicita um outro laudo técnico de entrega desse imóvel, né? Ou o inquilino pode contratar, ou o proprietário pode contratar. E aí você pode questionar se tem danos causados pelo uso, né? Pelo uso do imóvel, que são desgastes, danos causados pelo mau uso, né, daquele imóvel, daquele item, daquela situação. Por exemplo, um piso manchado porque derrubou algum produto, alguma coisa específica, um vidro quebrado, né? Então, quando você tem danos materiais causados pelo mau uso, esse laudo vai te proteger e fazer com que o inquilino pague. E vice-versa. Caso o proprietário esteja cobrando de você, inquilino, algo que seja desgaste natural por tempo de construção mesmo, né? Por exemplo, impermeabilização de fundação. E aquela falta da impermeabilização na fundação causou infiltrações, muito bolor, deteriorou pintura, deteriorou revestimento, e o proprietário quer que você solucione. Com um laudo de entrega de imóvel, vai ser constatado que aquilo ali é um erro construtivo e não um efeito de mau uso do imóvel. Então, você se respalda. Por exemplo, um problema na cobertura. Você não fez a cobertura já foi entregue para você errada, e aí ela veio a causar infiltrações, transtornos e rompimentos de forro, danificou pinturas, revestimentos, etc., madeiramento, e o proprietário quer cobrar de você, inquilino. Então, é constatado que aquilo ali é um problema construtivo, um erro construtivo, e não é culpa do inquilino. Então, são situações, são N situações, a gente poderia aqui listar por horas aqui situações, tanto a favor do inquilino quanto contra o inquilino, a favor do proprietário contra o proprietário, são várias as situações. Então, você, com laudo técnico, você tem todo esse respaldo, tanto sendo o proprietário desse imóvel, entregando esse imóvel para o inquilino, ou você como inquilino, vai entrar naquele imóvel e depois você vai sair do imóvel, você solicita um laudo, porque às vezes você ficou anos naquele imóvel, 10 anos, 20 anos, então você fez várias benfeitorias no imóvel, né?
ou solicitou várias vezes a atenção do proprietário, o proprietário desprezou essas solicitações, e isso foi se agravando, né? Então, tudo isso é constatado num laudo técnico. Outra situação, quando você precisa fazer a partilha, né? Você tem um imóvel, você precisa fazer a partilha, então você contrata um laudo de avaliação de imóveis, por exemplo, para você saber o valor real daquele imóvel para fazer a partilha. E